E como quase tudo na vida, sem planejamento e sem organização, é difícil dar certo, né? Então, antes de qualquer coisa, tu tem que planejar de que maneira tu vai fazer essa resenha. Então, digamos que a resenha é de um artigo, a resenha é de um texto jurídico, um texto científico que o teu professor mandou para que tu leia, para que tu faça a resenha daquilo. Normalmente, os professores dão tempo suficiente para a gente dar conta do trabalho. Então, aqui é necessário que tu vá lá, pegue o texto, veja o tamanho do texto e calcule mais ou menos quanto tempo tu precisa para fazer uma primeira leitura. E por que eu falo primeira leitura? Porque o ideal é que tu faça pelo menos 2 leituras daquele texto. Então, por que eu tô falando isso, gente? Porque a resenha, principalmente a resenha crítica, que é aquela que vai requerer o nosso pensamento, a nossa crítica do texto, ela precisa ser bem construída. Então, veja bem, se tu lê correndo, por exemplo, que é o que muitas vezes a gente faz, tu não consegue desenvolver um pensamento. O que a gente tem que fazer, então? Primeira coisa, planejar. Eu vou demorar quanto tempo para ler esse texto? Eu vou demorar quanto tempo para ler esse livro? E para dar uma repensada, e para dar uma relida, quanto tempo eu preciso? Isso, gente, é essencial porque, assim, como eu falei, se tu não tiver tempo para as ideias surgirem, para que tu pense um pouquinho sobre aquilo, a resenha ela não vai sair muito boa. Então, digamos que tem 50 páginas ou 20 páginas, enfim, o teu texto. Quanto tempo tu precisa para ler ele? A mais, tem que somar o tempo que tu vai deixar ali descansando para fazer uma segunda leitura. E, é claro, mais um tempinho que tu tem que deixar para o teu cérebro descansar e voltar a refletir sobre pontos importantes. Então, resumindo aqui o que eu tô falando, o teu planejamento tem que ser o tempo que tu vai fazer a primeira leitura, a segunda leitura e mais o tempo que tu vai refletir sobre tudo que tu leu. Não adianta fazer tudo correndo, isso tu tem que entender desde o princípio.